Queridos, a paz do Senhor a todos os nossos amigos, irmãos que estão ligados conosco. Você é muito bem-vindo aqui nessa EBD no seu lar. Hoje estamos mais uma vez para falarmos um pouquinho da Palavra de Deus. Estamos aqui na Assembleia de Deus de Içara, Santa Catarina, falando um pouquinho sobre a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos falando nesse trimestre sobre a Carta de Tiago, perspectivas para uma vida cristã relevante. Esse é o tema central da nossa EBD desse trimestre de 2020, hoje 30 de agosto de 2020. Nós temos a lição que nós estudaremos aqui nesta oportunidade. O tema da lição é os projetos humanos e suas expectativas. Os projetos humanos e as suas expectativas. Isso é muito importante, a lição que nós temos nesta oportunidade para estudarmos. Nós temos o texto-chave, e o texto-chave da nossa lição da EBD está em Tiago, no capítulo 4, e o versículo 14, a parte B do versículo diz assim: o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Já nesse texto-chave, nós observamos então, que é uma parte da leitura que nós vamos fazer daqui um pouquinho, no livro, na carta de Tiago, no capítulo 4, e é importante que no texto-chave nós já vemos aqui que o que é a nossa vida? Na verdade, nós não temos o controle dela, e nós vamos falar um pouquinho sobre isto aqui. Nossa leitura bíblica para nós comentarmos aqui dentro desta lição, desta escola, queremos ser um pouco objetivo, você que com certeza está nos assistindo agora, para a edificação da sua vida, tanto espiritual, material, em todas as áreas, a importância de Deus fazer parte dos nossos projetos. E dentro desta aula, nós queremos que você seja abençoado por Deus, que você extraia daqui hoje, dentro desse assunto, algo que edifique a sua vida, tá certo? A leitura que nós vamos ler é Tiago, capítulo 4, e o versículo 13 até o versículo 17, que diz assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã? O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Só essa leitura que ela já nos clareia que tanta coisa, na verdade, tantos assuntos, tanta coisa importante para nós, que é a expectativa do que nós iremos falar agora. Vai ser muito importante essa lição. Como falei no início, eu quero ser breve, resumindo o máximo, para que você seja abençoado também dentro desta aula. A introdução diz o seguinte: fazer planos é fundamental para a nossa agenda de vida, pois através dele ou dela administramos as escolhas para atingir objetivos desejados. Nesta lição, estudaremos sobre os vários planos humanos e o quanto eles são variados e multiformes
mas em nada subsistem sem o assentimento de Deus, ou o consentimento de Deus, ou a direção de Deus. Vamos entrar já no primeiro ponto? Vamos entrar no primeiro ponto, para nós não perdermos tempo e estudarmos um pouquinho nesta oportunidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre o versículo 13. E o primeiro ponto é os planos de palhas. Planos de palhas é o título, então, aqui do primeiro ponto. E baseado no versículo 13, que diz assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Olha o plano do homem, olha a arrogância do homem, olha a maneira que Tiago está escrevendo, que muitas pessoas o fazem. Nós iremos, fizemos isso, acreditamos e vamos sair. Então, o plano, na verdade, todos nós vivemos de projeto. Nós precisamos. Já imaginou um ser humano, um homem, sem projeto algum de vida, sem objetivo algum na sua vida? É claro que nós devemos traçar objetivo, é claro que nós devemos fazermos planos. É claro que isso faz parte da nossa vida e que é o combustível para nós vivermos, e a esperança é através dos projetos. Nós fizemos isso. Porém, nós precisamos entender que o amanhã não pertence a nós. Nós não temos o amanhã nas nossas mãos. O amanhã pertence a Deus. E aí nós precisamos mais do que nunca pedirmos o consentimento de Deus. Nós devemos mais do que nunca fazermos os projetos, mas dentro da vontade de Deus. Olha o que o escritor vai dizer na lição. Há uma severa repreensão nas palavras do autor quando diz: eia, agora vós dizeis. Ao considerar assim, ele está denunciando a presunçosa maneira que planejavam seus alvos. Olha, a maneira colocada quando Tiago escreve, direcionando esta carta, para muitos que iriam ler, a presunção, a exaltação, o orgulho, como que se tivesse a vida na sua mão, iremos, faremos isso. É tão arrogante a maneira que é colocada. Tiago está exortando para que não entrem por este caminho. Amém. Glória a Deus. Segundo, nós continuaremos lendo, dizendo assim, segundo o que o escritor está comentando nesta lição, escrita pelo Alexandre de Almeida, o autor desta lição. A reprovação não estava nos projetos elaborados em si, pois os mesmos são necessários para uma coerência da vida, mas encontrava-se no espírito arrogante que sustentavam essas elaborações. Ou seja, projeto nós tínhamos que ter, planos nós temos que ter, porém, nós precisamos entender que a nossa vida não está nas nossas mãos, que nós dependemos de um Criador. É tão interessante isso. Muitas pessoas, eles pensam que não existe um ser superior, que não existe Deus no controle de todas as coisas. Deus ainda é soberano. Deus é o Criador de todas as coisas. Logo a Bíblia vai dizer, me fugiu agora o número do salmo, mas o salmista diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles, porque Ele é o Deus que guarda a verdade para sempre e que faz justiça aos oprimidos, e ali vai falar uma série de milagres e maravilhas que Deus faz. É interessante que nós não viemos de uma evolução, não viemos de algo há milhões e milhões de anos, não. Houve um Criador e Deus é o nosso Criador, Jesus Cristo, Salvador da nossa alma, o nosso Deus que está sempre conosco. Oh glória, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é dada ao nosso Deus.
que é maravilhoso e que merece ser adorado. Continuando lendo, esses são os assuntos tão importantes e tão maravilhosos. Eles eram ligeiros em cronometrar os dias, olha só, eles falavam exatamente, escutem vocês agora, ou vocês que dizem, hoje ou amanhã, eles determinavam tudo o que queriam fazer. Hoje ou amanhã, cronometravam os dias, hoje ou amanhã, estabelecer destinos, iremos a tal cidade, e a durabilidade, eles vão dizer assim, passaremos um ano, e programar seus negócios e lucros. Olha a arrogância deles. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ficaremos lá um ano, retornaremos. Olha a arrogância da maneira que é colocada este assunto. Todavia, essas cogitações, quando oriundas de um coração presunçoso, terão a palha como seu alicerce e a insegurança como seu apoio. Ou seja, com certeza essas pessoas, eles não terão nenhuma sucesso nos seus projetos. Dificilmente terão sucesso nos seus projetos. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 12, versículo 16 a seguir, e gostaria que vocês prestassem atenção nesse texto. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Versículo 18. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Olha só, que adianta o homem ele ganhar o mundo todo? No Evangelho escrito, Evangelho de Jesus Cristo escrito por Marcos, no capítulo 16, versículo 38, se não me foge capítulo 8 e versículo 36 do Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus escrito por Marcos. 8:36 vai dizer que todos aqueles que querem ir a Jesus, Jesus assim, todo aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida pelo amor de mim do Evangelho, esse achará. E ele vai dizer: que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Ou seja, depois de havê-la perdido. Aí nós podemos encaixar muito bem a parábola que Jesus fala do rico e de Lázaro. Veja que o rico, depois de havê-la perdido, ele se torna um homem que ora, ele intercede pelos seus irmãos, ele quer vir pregar. E depois de havê-la perdido, aí ele quer dar tudo, mas aí já é tarde demais. Então a nossa vida é hoje aqui e nós não temos o controle dela. Os nossos planos devem ser feitos de acordo com a vontade de Deus. E essa leitura que nós falamos aqui desse homem que conseguiu muitas coisas e derrubou os seus celeiros e guardou, que é uma outra passagem que Jesus está falando aqui, ele logo pensou: agora está tudo bem, até que os projetos eram bons, mas diante de Deus, como estava a vida dele com Deus? E aí Jesus encerra o versículo, no versículo 21, dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Ou seja, nós precisamos ter consciência que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude e que os nossos projetos sejam na direção de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos continuar. Segundo ponto do primeiro tópico diz: como a névoa.
que está no versículo 14. Diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Quer dizer, nós não temos o controle do amanhã. O que é a vida de vocês? É uma pergunta. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O próprio Tiago já dá a resposta. O que é a vida de vocês? Logo ele vai responder, dizendo que a vida de vocês não passa de uma neblina, que quando a gente levanta de manhã, está aquela neblina. E logo quando sai a neblina, há um ditado que diz que serração baixa, sol que racha. E quando vem aquela neblina, logo em seguida vem o sol e você vai, de repente, olha e a neblina sumiu, desapareceu. Assim é a vida do ser humano. Aparece por um pouquinho de tempo intensamente, daqui a um pouco se some. Quantas pessoas que fizeram histórias, mas não existem mais. Não desapareceram. É importante entendermos que Deus está no controle. Tiago assevera, estou lendo agora o comentário do comentarista da lição, Alexandre, diz assim, da parte 2, como a névoa. Tiago assevera a incapacidade de seus destinatários de não saber o que acontecerá amanhã. Essa ignorância sobre o futuro revelava suas impotências não reconhecidas. Ou seja, para essas pessoas é interessante entendermos que muitas pessoas às vezes pensam que são os donos de tudo, que tem o controle de tudo, não reconhece as suas limitações, não reconhece que a vida não está em suas mãos. Diante da insensatez existencial, eles são confrontados a responder o que é a vossa vida. A resposta do autor certifica a temporalidade ligeira da existência humana, o quão apressadamente a vida se vai e como ela não se encontra nas nossas mãos ou nas mãos dos homens. A vida não está em nossas mãos. Deus a deu e somente Ele a pode tirar. Essa incerteza precisava gerar neles diligência quanto às decisões do amanhã, e não jactância, não arrogância, não presunção, em seus corações. A verdade pretendida era que eles, assim como nós, entendessem que não possuíam nenhuma capacidade de garantir pelos próprios esforços o amanhã, que não estava na mão deles e que não poderiam garantir seus esforços no amanhã. E aí o comentarista deixa um versículo da Bíblia, que está em Provérbios, no capítulo 16, e o versículo 9, 16 e 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Oh, glória! Que coisa mais maravilhosa! Que Deus continue nos abençoando, e aí nós temos que continuar a aula. Se fôssemos para comentar aqui, teríamos tantos assuntos e tão importante para nós. Mas vamos entrar para o tópico 3. Passamos pelo tópico 2, estamos entrando no tópico 3. E o tópico 3 está baseado no versículo 15 da leitura que nós fizemos, que diz assim: em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, no tópico 3, o tema é excluindo Deus do futuro. Eles excluíram Deus do futuro no tópico 3. Em vez de eles dizer, iremos lá e faremos isso ou aquilo, eles deveriam dizer, em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser. Só que é importante entendermos esta palavra. Quão embaraçosos, eu vou fazer leitura do comentário do comentarista, que diz, quão embaraçosos era para esses leitores que, ao elaborar seus planos futuros, não inseriam Deus em seus projetos. O divino era excluído no amanhã deles. Não tendo Deus como origem, jamais o teriam como sustentador e destino. Glória ao nome de Jesus. Quantas pessoas
Quantas pessoas que estão tomando decisões impróprias, segundo os seus desejos, e depois voltam frustrados. Quantas pessoas fizeram planos e projetos e não permitiram que Deus estivesse dentro deles e foi totalmente decepcionados, talvez até dizer tragicamente. Tragicamente, vidas foram destruídas por não colocar Deus no centro da sua vida, dos seus projetos e dos seus planos. É importante entendermos que Deus ainda nos guia, Deus ainda nos orienta. E até dentro da Bíblia, a palavra de Deus aqui, se nós olharmos nos Salmos de número 105, 119 e o versículo 105, Salmos de número 119 e o verso 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós estamos baseados nas Escrituras Sagradas, não pisamos em falso, estamos assegurados por Deus. E a Bíblia nos garante, ela nos fornece coisas tão maravilhosas, tão boa. Ela é considerada como pão que alimenta a nossa alma, assim como nós nos alimentamos para mantermos este corpo todos os dias, tomamos o café da manhã, almoçamos, porque nós precisamos nos alimentarmos para sobrevivermos. Assim é a palavra, ela é como alimento da alma, ela faz nós ficarmos mais fortes para enfrentarmos as situações que nós temos cotidiana. E tem vezes que não é fácil. E os nossos projetos e os nossos planos só serão alcançados e desfrutados de paz, debaixo de uma graça, de uma paz de Deus, quando nós estivermos envolvidos dentro da vontade de Deus. Romanos, o comentarista dá um texto aqui para nós lermos, Romanos 11 e o versículo 36, 11 e 36 diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Oh glória, que o Espírito Santo de Deus, dentro desta aula, possa falar ao nosso coração e possamos estar envolvido com a graça, bondade e misericórdia de Deus. Vamos continuar lendo o comentário? Diz assim: a exortação de Tiago não se limita a acrescentarmos se o Senhor quiser, no final de cada plano. Em vez disso, significa planejar juntamente com Deus. Cada plano é avaliado segundo os padrões e objetivos de Deus e colocado diante dele em oração, dedicando-se o tempo apropriado a ouvir suas ideias. Vai aí uma pergunta: você tem feito isso? Você tem orado a Deus? Os seus projetos e os seus planos estão diante de Deus? Você tem colocado diante do Senhor, dizendo: Deus, eu preciso de tal coisa, me abençoe nesse projeto? Quantas vezes traçamos projeto? Eu mesmo poderia dizer a vocês agora, o tempo não nos permite falarmos muito, mas eu tive projeto e estava executando alguns projetos. E quando eu orei a Deus, Deus disse: não é por aí o caminho. E aí eu passei a entender a vontade de Deus, Deus me chama para o ministério, e eu deixo tudo um plano que, se eu tivesse executado e não ouvido a voz de Deus, não tivesse escutado a voz de Deus, com certeza a minha vida não seria boa. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos abençoado, e vivendo de acordo com a vontade de Deus. A verdade solene é que o Senhor é o donatário de nossas vidas e o único capaz de proporcionar sucesso em nossas empreitadas. Sem Ele, somos fadados a navegar em uma intensa neblina, estando sujeito a colidir com montanhas a qualquer momento. Sábias são as palavras de Salomão quando diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta
resposta da boca. Às vezes nós traçamos projeto, mas precisamos colocar dentro da vontade de Deus. Quando nós fizemos projetos sem Deus, como o escritor está dizendo aqui, estamos indo no escuro, no meio da neblina e podemos nos esbarrar, às vezes, em coisas que vão nos frustrar depois. Vamos para o quarto tópico. O arrogante subliminar. Aí o comentarista vai se basear no versículo 16, que diz assim: agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Vamos continuar lendo. Vou ler o comentário do escritor da lição. O ato de regozijar na força humana para o sucesso de nossos planos é uma ação temerária e arrogante, revelando assim, de forma profunda, nossas misérias interiores. O jactancioso não se caracteriza apenas pelo falar presunçoso, mas também se mostra nos planos autossuficiente, nessa maldade camuflada e travestida de desejo de vencer na vida e boa ambição, reside um deserto espiritual, deserto este que tem sido a morte de muitos cristãos. Às vezes, o exagero de querermos conquistar as coisas nos levam a distanciarmos de Deus. Às vezes, tomando decisões sem saber a vontade de Deus. E isso realmente é pecado. Tiago não alivia aos seus leitores o impacto que devem receber da seguinte verdade: toda glória que não é atribuída a Deus constitui glória maligna, porque rouba de Deus o direito honroso que lhe cabe como Senhor soberano e exalta o mero homem. O comentário aqui é muito importante e já nos dá uma clareza desse assunto. E nós vamos para o tópico 5, para encerrarmos esta lição, baseada-se no versículo da leitura que nós fizemos, 17, que é o último versículo, que diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Aquele que sabe, olha só, que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. No quinto tópico, o tema é um pecado sutil. E aí o comentarista vai dizer, com a intenção de concluir seu pensamento nesse momento da carta, o autor se dirige aos seus destinatários, fazendo-lhe uma intrigante revelação. O pecado não consiste unicamente em realizar o mal, mas omitir-se em praticar o bem. Ou seja, aquilo que nós podemos fazer, o bem, e não fizemos, estamos pecando. Chama-se pecado por omissão. O que eu podia fazer e não o fiz. E é importante, há um texto que eu quero falar para vocês agora, que está baseado no capítulo 10, versículo 30 de Lucas, diz assim: respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando-se retiraram, deixando o homem meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo, o passou de largo. E de igual modo também um levita,
chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. E aproximando-se, mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partiu ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus está falando com os fariseus, e ele vai falar sobre o próximo, o amor ao próximo. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus faz essa pergunta. E é importante entendermos que quando nós temos a oportunidade de fazer o bem e não fizemos, nós estamos pecando. Que possamos fazer como o samaritano, que descia e quando olhou, ou seja, com o samaritano que viu aquele homem caído e ele veio e o socorreu. E não como aquele religioso, não como levita, mas que possamos exercermos o chamado de Deus para a glorificação do nome de Jesus. A ideia era responsabilizar seu público-alvo, que não eram inocentes diante das verdades conhecidas, que toda indiferença ao próximo implicava em transgressão ao Senhor. O apóstolo intenciona ensinar que o mal não se caracteriza única e exclusivamente pelas ações de maldade direta. Anexo a esse pensamento, Jesus nos relata 2 homens que a leitura que nós fizemos, omitiram de praticar o bem, e um terceiro que se responsabilizou assumindo os riscos e exercendo o mandamento na parábola do bom samaritano. Tanto o sacerdote quanto o levita foram expostos por Jesus como exemplos negativos de omissão. Os leitores de Tiago deveriam entender que eram responsáveis mediante o que foram iluminados pelo Evangelho a cumprir. Glória a Deus. Como estamos agindo no Evangelho? Será que estamos apenas sendo evangélicos? Títulos de evangélico? Porque frequentamos uma igreja? Porque apenas participamos do cultos? Nós precisamos ir além disso. Nós precisamos colocar Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe. Que os seus projetos, que nós precisamos fazermos projetos, fazermos planos, que todos esses planos, meu amigo, olha aqui, irmão, olhe, coloque na mão de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar para fazer o bem, para abençoar a igreja, para estar junto, para falar do Evangelho às pessoas, para convidar amigos, para convidar o vizinho, para vir para o culto, para ganhar almas. Que possamos fazer isso. Se você tem a oportunidade de pregar e não prega, você está pecando. Se você tem a oportunidade de convidar uma pessoa para vir na igreja e não convida, você está pecando. Se você tem a oportunidade de ajudar uma pessoa e não ajuda, está pecando. Que possamos nós olhar para dentro de nós, fazer um introspecto dentro e analisarmos como estamos vivendo. Que o Espírito de Deus possa nos abençoar. Concluindo a lição, nossos planos serão sempre falhos e limitados. Tal conclusão é óbvia quando refletimos sobre nossa pequenez diante da dimensão incalculável de Deus. Como filhos amados, vivamos submetidos e rendidos à vontade de Deus, tendo sempre presente em nossos corações e planos: seja feita a tua vontade. Lembra de Jesus? Que Jesus vai dizer isso, e ele vai dizer numa hora tão terrível: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade.
Deus te abençoe com essa lição, nos abençoe, porque a palavra é como espada de dois fios. Ela corta lá e aqui, e ela penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Fica com Deus.